Bom, estamos iniciando mais uma entrevista aqui no Jornal da TV Noroeste, hoje com Marcelo Gorski, ele é procurador federal. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da TV Noroeste. Olá, tudo bem? Prazer estar aí com vocês, uma honra também, agradeço muito o convite. Pois é, doutor, nós vamos abordar um tema que sempre está atual, esse tema, um tema antigo que sempre continua em evidência, com relação à reintegração de posses de terras. Como é que está essa situação hoje no país? Então, Roberto, como você acabou de falar, esse tema é um tema que sempre esteve, está e deve continuar em evidência, né? O Estado brasileiro tem uma imensa dificuldade em executar as reintegrações de posse, né? E a gente sabe que isso acaba causando um certo conflito relacionado à propriedade no âmbito rural. O Supremo Tribunal Federal ele tem um processo que chama uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 828. Nesse processo ele colocou um complicador adicional nesse processo de reintegração de posse. Qual é esse complicador? É a determinação de que toda e qualquer reintegração de posse ela tenha que ser submetida a um procedimento prévio de conciliação. A conciliação em si ela não é ruim. O problema é que na execução dessa ideia foram colocadas condições que são de extrema dificuldade para o seu cumprimento, tais como a realocação das pessoas que estão nessa ocupação. Na prática, o resultado prático e imediato disso aí é que o Estado brasileiro, na minha leitura, ele não irá conseguir executar reintegrações de posse. O que acontece? No segundo momento, de maneira imediata, a gente tem um risco muito grande no sentido de que o conflito no âmbito rural relacionado à propriedade rural ele possa vir a escalar. Mas, na sua opinião, esses conflitos não têm uma tendência para diminuir? Ou a situação é assim mesmo? Não, Roberto. Na minha leitura, e aqui eu estou falando na realidade do Estado do Paraná, eu tenho escutado proprietários rurais que, percebendo esta diminuição da propriedade, da segurança jurídica relacionada à propriedade rural, eles já têm se mobilizado, inclusive, para fazer uma pronta e imediata resistência a todo e qualquer tipo de ocupação que venha a acontecer. Por quê? Porque eles entendem que o Estado brasileiro está entregando uma segurança jurídica menor. Então, essa resposta que está sendo organizada, ela é armada, violenta e pode vir a gerar conflitos. Agora, são grupos organizados, que invadem terras no país hoje. Isso, são grupos organizados e é como eu acabei de falar, os proprietários também estão se organizando. Então, a minha leitura é de que existe um ambiente que pode vir a ser propício para conflitos bastante significativos em termos de violência no âmbito rural. Recentemente, aqui no Paraná, nós tivemos em Guaíra, ali envolvendo também o componente indígena, mas que a gente já testemunhou conflitos que envolveram violência entre proprietários e pessoas que estavam a fazer ocupações. Agora, com relação às desapropriações de terras, essas decisões se encerram lá no STF, não é? Finalizando lá, Não, então aí que tá. Se houver uma ocupação aí na região de vocês, por exemplo, hoje o Supremo tem determinado a observância desse procedimento em âmbito nacional. Então o juiz da comarca aí de Minas Gerais ele vai ter que observar esse procedimento de conciliação e de realocação das pessoas para que então seja efetuada uma reintegração. Então essa determinação do Supremo hoje ela tem âmbito nacional. Caso o juiz defira de imediato, sem observar esse processo de conciliação, o Supremo manda parar e fazer a conciliação. Então, a leitura que se faz por parte dos proprietários rurais é que a segurança jurídica diminuiu. E ao diminuir, essa repulsa ela é mais violenta. Então, ela acaba trazendo riscos para a população em geral, Como o senhor vê hoje a situação do produtor rural?
A minha leitura pessoal é que ela é bastante preocupante, porque a propriedade rural ela é a base de tudo para o produtor rural, né? Se o produtor rural não tem a segurança jurídica relacionada à sua propriedade, a sua subsistência está comprometida. Eu acho que o Estado brasileiro tem que ter um compromisso inadiável com a propriedade, que está assegurado inclusive na Constituição Federal, com essa segurança jurídica também. O que eu penso é que o próprio sistema produtivo, caso ele venha a fazer uma leitura de que a segurança jurídica da propriedade rural está diminuída, isso vai acarretar também aumento no custo da produção rural. Então isso repercute não só para o produtor rural, mas também para a sociedade como um todo. Então eu acho que foram criados complicadores adicionais para você deferir uma reintegração de posse em uma situação que já era por si só bastante complicada. Então, eu acho que é preocupante a situação do produtor rural, eu sou muito sensível a isso, com todo respeito, né, à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ela colocou um complicador adicional que era desnecessário na vida do produtor rural. Pois é, e quando é que acontece uma desapropriação em terras, em quais situações? As terras elas podem ser desapropriadas para fins de alocação de assentamentos e realização da reforma agrária, né? Aí elas têm que ser, nessas situações, elas têm que ser analisadas, encaminhadas, né? Mas isso difere um pouco do que a gente está falando, né? De ocupações irregulares e da própria desapropriação, né? Agora, ocupações irregulares é realmente uma situação grave, muito grave no país, e aumenta a violência também em todas as regiões, inclusive no seu estado do Paraná, não é? Tem muitos casos aí, né? O que o senhor espera que vai acontecer? O que pode acontecer para resolver essa questão no país? Na minha opinião, e me refiro aqui às ocupações irregulares, eu acho que a iniciativa, aqui no Paraná nós temos uma iniciativa que ela é excelente, né? O Centro de Solução de Conflitos Fundiários, onde o judiciário vai até o campo e tenta resolver esses problemas. O grande equívoco do Supremo Tribunal Federal foi que ele importou essa premissa aqui implantada no estado do Paraná, mas quando ele importou, ele colocou de maneira obrigatória. E existem casos em que não comporta uma conciliação. E nestes casos, efetivamente, o Poder Judiciário tem que entrar efetivando a reintegração de posse, com todo o aparato estatal. Né? Então, assim, estão sendo tratadas de maneiras diferentes, de maneiras iguais, situações práticas que são diferentes. Né? Por exemplo, você tem uma ocupação irregular numa área que cumpre efetivamente sua função social, está sendo tratada da mesma maneira que uma ocupação irregular levada a efeito em uma área que não cumpre sua função social. Então, nós estamos tratando de maneira idêntica situações que são diferentes. Né? Então, eu acho que ao ficar com áreas de generalidade, o Supremo Tribunal Federal acabou cometendo um equívoco que acaba só aumentando o potencial de conflito que a gente tem nas propriedades rurais. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Noroeste. A sua entrevista foi de muito grande importância, com certeza, para as pessoas que estão nessa situação e o que pode acontecer essa situação em suas terras. Muito obrigado pela sua participação. Qual a sua mensagem aos produtores rurais, então, nesse momento? Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Eu acho que é de extrema relevância a gente levar essa situação ao conhecimento dos produtores rurais. Meu entendimento, minha leitura é de que os produtores rurais não têm sido correta e adequadamente inseridos nesse debate. Eles não têm o efetivo conhecimento da diminuição da segurança jurídica hoje existente em relação às suas propriedades rurais. Acho que então essa entrevista é de suma importância para isso. E a minha mensagem seria essa, que os órgãos associativos dos produtores rurais, eles deveriam debater com maior profundidade essa situação, para, no segundo momento, ficar o Supremo Tribunal Federal e colocar lá a sua opinião e como isso está a impactar realmente a sua realidade. Nós falamos então com o Dr. Marcelo Gorski, ele é procurador federal e fala de Curitiba, estado do Paraná. Muito obrigado, até o próximo encontro, Dr. Marcelo. Obrigado, um abraço a todos.